Soberano Deus e nosso Pai, momento mais importante de um culto de adoração, momento em que abrimos a Tua Palavra. Não há nada mais relevante do que nós não podemos abrir o Santo Livro sem pedir que o Teu Espírito trabalhe de forma especial na nossa mente e abra nosso entendimento. Que as verdades que estudaremos aqui sejam claras para nós, mas não apenas claras, que Ele nos conceda poder para viver na prática aquilo que conhecemos e aquilo que aprendemos. Obrigado por esses 10 dias de clamor. São dias de intensa busca do poder do Teu Espírito. É a nossa maior necessidade como igreja, como irmão, como família. Nós concluiremos este estudo certos de que o Senhor derramará sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo nesses dias, este poder maravilhoso. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Da Vila Alpina é uma igreja querida. Me apresentar, eu falei, nossa, eu frequentei aqui 7 anos e se eu pudesse eu não tinha saído daqui, né? Porque às vezes a geografia não favorece. Vamos ter que mudar de igreja. Vocês estão no nosso coração. Eu e a Milene não esquecemos de vocês, viu? E ela não pôde vir porque ontem teve a feliz pegar uma virose, né? Ficamos juntos. Febre, alguns. Eu ainda dei uma melhorada, tomei os analgésicos lá, mas ela não melhorou, ela está na cama lá e ela ficou triste. Mas ela mandou um abraço para os irmãos. Deus esteja conosco. E agora, quando vamos concluir esse estudo, que Deus fale de forma poderosa. Irmãos, antes de eu abrir o tema de hoje, fiquei pensando nesses 10 dias de oração e se eu pudesse resumir tudo que nós estudamos, aprendemos, buscamos essa semana, não há nada que Deus deseje mais que derramar o Espírito sobre a sua igreja. Esse é o maior desejo de Deus. Não sei qual desejo que você tem. A gente tem muito desejo de ter uma promoção no serviço, trocar de carro, de sair do aluguel, fazer faculdade, de casar. Não sei que desejo, grande desejo você tem. Mas se nós fôssemos perguntar para Deus nesta manhã, Deus, Pai, qual é o maior desejo que o Senhor tem? Deus com toda certeza falaria que seria derramar copiosamente, abundantemente, plenamente o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Aí eu fiquei me perguntando nesses dias, mas por que isso ainda não aconteceu na plenitude? Se é o que Deus mais quer e é o que nós mais necessitamos. Por que nós estamos aqui ainda e às vezes parece que nós não vemos de forma tão evidente, tão clara, a atuação do Espírito no nosso meio? Aí eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo, com a minha esposa, Ana, e eu entendi porque isso ainda não aconteceu. Há um mês e meio aproximadamente, eu e a Milene estávamos naquela fase de, querer algo mais. Nós somos líderes da igreja há algum tempo, ancião por muitos anos, a Milene atua, secretária, tem as atividades, cuida do Ministério da Saúde. Mas a gente estava assim, naquela sensação que faltava algo, a gente estava vivendo um cristianismo meio monótono, de vir para a igreja, só assistir culto, preocupado com programação, com atividades internas, e nós sentamos, ajoelhamos e falamos, Senhor, nós precisamos de algo acontecer para impactar a nossa experiência. Eu quero dizer para os irmãos que se tem uma coisa que Deus quer responder prontamente, imediatamente, é quando você deseja que algo aconteça diferente na sua vida espiritual. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Há 15 dias atrás, uma moça entrou na igreja, 34 anos, irmã de uma membro da nossa igreja. A igreja chorando com crise emocional intensa.
aos prantos, crise de pânico, ansiedade, depressão, tudo misturado. Chorou copiosamente durante. E alguns tentaram ali acalmá-la, e a situação se acalmando. E depois disso, essa moça, junto com outros, foram almoçar em casa. A nossa casa ali é um ponto de encontro. Todo sábado, para você ter uma ideia, de 15 a 20 pessoas almoçam lá em casa. Você foi em casa, tem uma mini igreja lá, todo sábado. Entre 15 e 20 pessoas estão todos sábados lá conosco. Moramos perto da igreja, o pessoal gosta de ir lá, então eles vão, 15 e 20 pessoas todos. E como essa moça é parente de uma irmã da igreja, ela foi, nós começamos a conversar com ela e ela resolveu. E aí Milene perguntou a Bíblia. Só chorava, irmão. Chorava. Aí Milene fez a pergunta se ela gostaria de estudar a Bíblia. Ela falou, acho que eu quero estudar. Na terça-feira da semana passada, nós estávamos em casa, essa moça já pegou no contato. Ela ligou para nós, mandou uma mensagem. Nós ficamos 1 hora no telefone tentando acalmá-la, oramos com ela, falamos de Jesus para ela. E depois disso, ela não parou mais de falar. Ela nos manda pela manhã, tarde, quer versos, quer textos da Bíblia. Ela quer que nós oremos com ela. Ela começou a estudar a Bíblia no sábado passado. Ela já fez 3 estudos. Ela já começou a tomar decisões, já está aguardando o sábado, já abandonou todos os derivados suínos. E eu quero dizer para os irmãos que muitos milagres já ocorreram nesse tempo. Sábado passado, o marido foi crise. Ela ligou para a casa dela, sim. Vamos ela para casa. Ela estava tão apavorada que ela falou para a Emilene, você pode me abraçar? Ela dormiu abraçada com a Emilene. E nós começamos intensamente a trabalhar com ela. Levamos ela no hospital sábado à noite, no Hospital do Ivo. Ela passou no psiquiatra. O psiquiatra fez um atendimento emergencial, deu um remédio para ela dormir. Ela dormiu demais. Ela falou, não quero tomar remédio. A preocupação dela sabe, abobada. Quero tomar remédio para dormir. O médico aprendeu a dar o emergencial para ela se acalmar, ela dormir. Fazia dias que ela não dormia. E aí eu falei, Senhor, essa moça. Eu tinha uma caixa de remédio fechado de ansiedade lá em casa, de uma outra ocasião. Eu não posso fazer psiquiatra, psicólogo. Isso nós já encaminhamos ela para uma psicóloga, a prima da família. Ela já está em terapia. E agora a questão era dormir. E ela estava dormindo demais com esse remédio, ela não queria. Eu falei, Senhor, o senhor precisa agir. Eu não sou psiquiatra, mas esse remédio fala que é indicado para ansiedade. Aí eu falei, Laisa, posso te dar esse remédio aqui para ansiedade. O máximo que vai acontecer, ele não resolver. Irmão, glória de Deus, o remédio, ela começou. Ela está dormindo até no ônibus novamente. Todos os dias ela nos manda mensagem e ela já está com planos de ser batizada. Eu quero dizer para os irmãos, sabe o que eu aprendi nesses 15 dias? O Espírito ser derramado, sabe que a gente não está em que caia só para ficar preso em são bonita, a gente ficar brigando por cargo na igreja. O Espírito vai ser derramado quando eu e você tiver um intenso desejo de fazer a diferença na vida das pessoas que sofrem. Os milagres vão cair. Eu e a Emilene, nesses últimos 15 dias, nós sentimos um pequeno clamor de você orar e ver Deus responder imediatamente. Nós começamos a ver Deus atuar na vida dessa moça assim, de forma tão espetacular, que ela comprou um livro, ela escreve no livro que nós estamos aprendendo, ela está numa sede de aprender, e é impressionante. Ela já não tem mais problema com a insônia em 15 dias, sem passar em psiquiatra, está começando a terapia agora. E eu perguntei, eu falei para a Milene, é exatamente isso que Deus está esperando. A gente estar dispostos a fazer a diferença na vida das pessoas, e quando isso acontecer, o alto clamor vai começar, irmãos. Enquanto nós estivermos na igreja só preocupado com atividades internas, programações, decorações, preocupado com briga de cargo, quem tem melhor posição, quem não tem, o Espírito será derramado para quê?
O Espírito precisa ser derramado para que na vida das pessoas você seja usado por Deus para abençoar, para ser fonte de luz. Quando isso acontecer, os milagres que aconteceram no passado vão voltar a acontecer. Eu fico pensando na igreja primitiva, sabe por que o Espírito foi derramado no dia dos discípulos? Quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, até a sombra de Pedro era usada para abençoar as pessoas. O relato bíblico diz que Pedro foi tão cheio do Espírito que um dia tinha um coxo na porta do templo e o coxo falou assim, me dá uma oferta. E ele falou, não tenho oferta para dar para você, mas eu vou te dar poder para você levantar e andar. O Espírito quer ser derramado para acontecer o que aconteceu com Pedro na experiência de Cornélio. O Espírito Santo foi lá em Cornélio, foi lá em Pedro, tocou no coração de ambos e através de Pedro, Cornélio e sua família foi alcançada para o reino de Deus. O Espírito Santo será derramado sobre essa igreja de forma abundante, copiosa e plena, quando, como Paulo, nós estivermos dispostos a espalhar o evangelho ao mundo, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Dorcas foi ressuscitada por Pedro, e eu não esqueço quando ela estava morta no caixão, as pessoas olhavam para ela ali no caixão, e as pessoas pegavam a roupa e falaram assim, ela fez a diferença enquanto ela era viva. Essas roupas que nós estamos usando, foi ela que fez, ela que nos deu, ela nos atendeu. Cristão vive para abençoar as pessoas. O alto clamor que nós estudamos hoje vai acontecer quando você orar para Deus, para colocar em seu caminho pessoas que precisam ser atendidas, abençoadas, socorridas, ministradas, cuidadas. Essa moça fala para mim, para a Milene, sabe o quê? Ela fala, a gente teve contato com o esposo dela no dia que levamos ela no hospital e começamos a conversar com o esposo dela enquanto ela era atendida. O esposo dela falou para ela depois, que esse pessoal está fazendo pela gente, não dá para acreditar. E sabe o que nós fizemos? Levamos no médico, levamos no mercado para fazer compra, levamos eles em casa e estamos dando assessoria espiritual de manhã, de noite. É só isso que estamos fazendo. Ontem eu fui dar estudo bíblico para ela e ela ia com a irmã estudar a Bíblia e eu fui buscar ela no ponto de ônibus, perto lá de casa. E ela falou assim para mim, vocês já estão fazendo tanto, não precisa. Eu falei, fazendo tanto o quê? Uma carona. O seu carro precisa ser instrumento de Deus para abençoar, a sua casa precisa ser um instrumento de Deus para abençoar. E quando o nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro, nossas mãos, nossos pés forem usados por Deus para abençoar, o Espírito novamente virá, porque aí Ele terá o que fazer através de nós. É por isso que o Espírito está esperando. Mas enquanto nós ficarmos aqui sentados nos bancos da igreja, tranquilos, sossegados, sem nada a fazer, sem ter nada para compartilhar, enquanto nós estivermos aqui só preocupados com cargos, programações, para que Ele virá? Ele quer vir para encher a igreja de poder, para que ela possa concluir a missão. E naquela época o Espírito Santo foi derramado de forma tão copiosa, abundante. Pedro não tinha igreja como eu e você temos, não tinha microfone, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha escola, não tinha hospital, eles não tinham nada. Eles tinham o poder do Espírito e com o poder do Espírito eles abalaram o mundo. Quando nossa igreja, com rádio, com televisão, com internet, com tecnologia, com pregadores, com tudo que nós temos em mão, recebermos o poder de Deus, nós concluiremos a missão para ir para o céu. É por isso que Deus está esperando ansiosamente você ser um conduto de luz, um conduto de bênçãos, uma fonte de esperança para pessoas que estão aí sedentas de Jesus. A Laisa está tão sedenta de Jesus, irmãos, que ela pega o caderno, ela vai lá nos procurar, ela pega o caderno, ela escreve, ela pergunta, ela está com aquele desejo. E ela falou para mim, eu já tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo, no 3º estudo. Aí sabe o que eu falei para a Milene? Eu falei, a gente estava precisando tanto de... Ela fala para nós assim, a Laisa fala para nós assim, vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Eu falo para ela, não, você que é uma bênção de Deus na nossa vida, porque estava faltando isso. Ela fica toda hora falando, vocês foram enviados por Deus, vocês são um presente de Deus. Eu falei, menina, você está equivocado, o presente de Deus é você para nós. Foi através de você que nós conseguimos presenciar milagres que há tempo nós não víamos. Orar e Deus abrir as portas. Nós chegamos no hospital do IVA sábado passado e na hora que nós estávamos esperando ser atendido, a princípio o psiquiatra não ia atender, o segurança falou assim, ninguém pode entrar aqui. Ela vai entrar sozinha. E ela já começou a chorar, eu não quero entrar sozinha. Aí Milene chegou no segurançazinho e falou, por favor, deixa um de nós entrarmos com ela. Ela está precisando. Na hora, irmãos, imediatamente, o segurança falou, pode entrar. Milagre atrás de milagre.
Nesse momento que nós estávamos esperando a Laisa ser atendida, uma outra moça adventista estava tendo uma mesma crise emocional, chorando copiosamente. Aí Milene largou a Laisa e foi conversar com ela. No mesmo momento, ela conseguiu entrar para atender a moça. No mesmo dia, Deus operou milagre atrás de milagre, porque nós estávamos desejosos de abençoar pessoas. Quando você estiver desejoso de abençoar pessoas, como Deus deseja que seja assim, o Espírito Santo vai ser derramado sobre você de forma poderosa, copiosa, plena, abundante. E milagres atrás de milagres será o resultado. Essa igreja vai cumprir a missão. Jesus vai voltar em breve. Mas enquanto nós ficarmos aqui estacionados, parados, sem fazer nada, sem se preocupar com nada, para que o Espírito? Esses 10 dias foram direcionados por Deus para a sua igreja, para que eu e você entendamos que o Espírito é a nossa necessidade. Você entender isso, sua vida vai ser como uma bomba para que você trabalha, onde você mora, na casa, junto com a família, na fila do hospital, sabe, no ponto de ônibus. O Senhor vai usar você para alcançar pessoas. Eu quero agora, nesses minutos que eu tenho, estudar o tema de hoje, o tema 10. Abramos nossa Bíblia em Mateus 25. E eu queria dizer para vocês orar pela Laisa. A batalha é grande, ela ainda está com crises não tão intensas como no começo, mas com a graça de Deus, o Senhor vai atuar. Mateus 25. Faz tempo que eu não sinto tão bem, irmãos, em poder ser usado por Deus de forma direta para alcançar alguém. E às vezes a gente chega em casa, sabe o que ela fala para nós? Vocês não vão mandar o texto de hoje, nós mandamos um verso da Bíblia, nós mandamos uma oração gravada. E ela só vai dormir depois da oração, ela só acorda de manhã depois da oração. Nós entendemos que psicólogos e psiquiatras têm o seu valor e eles devem ser procurados no momento de intensa necessidade. Mas nada e ninguém é tão importante como o Senhor. Busque o Senhor. Faça dele a sua solução principal. Faça dele aquele que vai atender a sua necessidade na plenitude. Ele tem poder para isso. Mateus 24, nós vamos ler o 25, mais um contexto. Mateus 24 em Mateus 24, Jesus ele faz menção aos sinais que antecederiam o seu retorno. E dentre os sinais que Jesus mencionou em Mateus 24, eu poderia dizer com plena certeza que praticamente todos se cumpriram. Então, se você está à procura de sinais para esperar Jesus voltar, eu espero que você repense os seus conceitos. Está acontecendo em Minas Gerais, na região de Juiz de Fora, em outros estados do Brasil, é apenas uma evidência contundente que nós estamos categoricamente nos momentos derradeiros da história desse mundo. Não vai demorar, Jesus vai voltar. O que está acontecendo em Minas Gerais? É uma pálida amostra. O livro Eventos Finais fala que enchentes, inundações, catástrofes naturais seriam algo contínuo por ocasião da volta de Jesus. É o que nós mais temos visto. Então não tenha dúvida, se você ainda não despertou para essa realidade, eu quero dizer para você que Jesus está muito mais próximo de voltar do que você pensa, do que eu penso. Então em Mateus 24, Jesus narra a maioria dos sinais que antecederiam a sua volta. No capítulo 25 de Mateus, ele se detém a falar como estariam vivendo aqueles que estariam presenciando esses sinais. Verso 1. Reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Esse primeiro texto ele tem uma lição importante aqui. Na maioria das vezes, a Bíblia ela faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o fiel e o infiel, entre o bom e o mal, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Mas agora, nesse momento, de uma forma diferente, Jesus faz diferença não entre bom e mal, fiel e infiel, justo e injusto.
ele faz uma diferença entre cristãos professos que estão dentro da igreja. Ele usa a parábola das 10 virgens para ensinar lições que eu e você precisamos. Então ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. Muita semelhança entre elas. Elas eram virgens, e numa linguagem bíblica ensina pureza doutrinária. Elas acreditavam na mesma doutrina. Elas guardavam o sábado, elas devolviam o dízimo, elas entendiam sobre o estado do homem quando morre, elas entendiam sobre a questão do cuidado do corpo, elas conheciam as mesmas coisas. Elas frequentavam a mesma igreja, fazendo uma aplicação prática. Elas tinham a mesma crença. Elas tinham a lâmpada é a Bíblia, e aqui eu quero fazer um adendo, eu faço um apelo para você, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Sou adventista desde que eu nasci e quando eu era pequeno, a igreja era conhecida como a igreja que tinha muito fundamento bíblico. Quando um testemunho de Jeová batia na porta de casa e a gente falava que era adventista do sétimo dia, parece que ele queria dar meia volta e ir embora, porque ele sabia que por trás desse nome existia uma pessoa muito conhecedora da palavra. E o primeiro apelo que eu faço aqui nesta manhã para você, voltemos a ser cristãos bíblicos, voltemos a ser cristãos que valorizam a palavra. Lá na igreja que eu frequento, nós estamos priorizando o fundamento bíblico. Todos os domingos nós estamos fazendo com a igreja o estudo ouvindo a voz de Deus. Todos os membros têm a lição, nós fazemos juntos a recapitulação de todas as doutrinas da Bíblia. E uma das preocupações que a igreja tem nesses dias é com a perca da nossa identidade. A maioria das associações, a igreja como denominação, está preocupada que com o passar do tempo parece que há uma perca de identidade em nosso meio. Uma perca do conhecimento bíblico doutrinário. Desde a associação geral, há uma ênfase em que nós priorizemos a identidade da igreja. E eu quero dizer para você que para que nós tenhamos novamente, sejamos uma igreja com identidade, nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, viver os seus ensinamentos, compartilhar as suas verdades. E as virgens, tanto as loucas como as nécias, elas tinham a palavra de Deus na mão. Diz o relato que elas saíram ao encontro do esposo, todas elas esperavam a volta de Jesus. E nós estamos aqui nessa manhã porque nós entendemos que Jesus voltará muito em breve a esta terra, em poder e glória. Versículo 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E aqui eu quero me deter um pouquinho também. Elas tinham o mesmo conhecimento bíblico, elas frequentavam a mesma igreja, elas tinham a mesma fé. Elas tinham, às vezes participavam das mesmas atividades. Elas tinham a Bíblia na mão. Elas esperavam a volta de Jesus. Todas elas tinham essas semelhanças entre si. Mas no verso 3, o apóstolo Mateus, ele faz a diferença básica que existia entre elas. Enquanto as prudentes, elas tinham a Bíblia, elas aguardavam o noivo, elas estavam ali conectadas com o preparo para a volta do esposo, elas levavam azeite em suas lâmpadas. E as nécias não levaram azeite suficiente. O azeite, biblicamente falando, a maioria de vocês sabe, é o Espírito Santo de Deus. Que diferencia na igreja um cristão verdadeiro de um cristão não verdadeiro exatamente está no fato de que o cristão verdadeiro é pleno do Espírito Santo em sua vida. Então nessa manhã eu quero fazer um apelo para você. Não adianta você ser adventista, não adianta você guardar o sábado, não adianta você acreditar nas doutrinas que a igreja acredita, não adianta só apenas você aguardar a volta de Jesus ou saber que ele virá em breve. É preciso que nossa vida seja plenamente cheia do Espírito.
E nesses dias nós estudamos sobre dons, sobre frutos, sobre o alto clamor, sobre quem é a pessoa. Até na questão. E mesmo na questão dos dons espirituais, o Espírito derrama sobre você para que você seja bênção na vida de outro. Então, como eu sei se eu tenho um dom? Se esse dom está edificando a vida do outro. Tem gente que tem o desejo de pregar, mas não foi chamado por Deus para fazer isso. E ele quer fazer, porque ele é egoísta, ele quer fazer aquilo que ele gosta, sem se preocupar com o que vai acontecer na vida do outro. Então o Espírito Santo quer nos usar naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja, para que através de nós fluam bênçãos para as pessoas. Então você tem o dom da pregação, a igreja será edificada com a sua pregação. Como você sabe que você tem um dom da pregação? Você prega, a igreja é edificada. Como você sabe que você tem um dom do louvor? Você canta, a igreja é edificada. Como você sabe que você tem dom para lidar com a criançada da igreja? Você ministra e as crianças são abençoadas. Como você sabe que você tem o dom da assistência social? Você ministra e os pobres são atendidos. Como você sabe que você tem o dom de lidar com jovens da igreja? Você é líder de jovem e os jovens são abençoados. É as pessoas que darão o retorno se você tem o dom ou não. Mas às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E aí não tem bênçãos para isso. Então o Espírito Santo quer abençoar a sua vida. Diz que as nécias, elas não tinham o Espírito Santo em reserva. Elas estavam confiadas numa experiência passada, que em algum momento ocorreu. Verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, além de terem as Bíblias, além de acreditarem na doutrina, elas levaram azeite nas vasilhas. A vida das virgens prudentes era repleta do Espírito. Eu pergunto uma coisa para você nessa manhã. A sua vida é cheia do Espírito? Essa deveria ser a pergunta mais importante para eu fazer. Sua vida é plena do Espírito? Muito mais importante do que qualquer coisa é saber se a nossa vida tem sido plena do Espírito Santo. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, né? A coisa que nos deveria mais incomodar é se nós somos cheios do Espírito, não para usá-lo para o nosso próprio conforto, mas usá-lo ou permitir que ele nos use para abençoar a vida das pessoas. Começando dentro de casa, sendo uma mãe e uma esposa fiel, um pai e um marido abençoado por Deus, sendo um filho diferenciado, sendo um funcionário na empresa que nós trabalhamos, disposto a testemunhar de Jesus, sendo na escola, na igreja. O Espírito Santo vai usar você para que através de você as bênçãos fluam para todas as áreas e todas as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você nunca consiga ir para a África fazer evangelismo lá, como alguns desejam, mas a sua África seja a sua família, seja os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, o seu patrão, seja os seus colegas de classe, os seus professores, alguém que você encontra na rua. Através de você, Deus quer abençoar. E elas não tinham o Espírito Santo, as virgens nécias. Elas tinham só a profissão. As virgens prudentes tinham o Espírito em reserva, em abundância. Elas não confiaram na experiência anterior. E isso é importante, irmãos. Nós não podemos ter uma experiência, como eu falo, única, só em um dia. Não basta você estar hoje na presença de Deus, não basta você estar confiado no que aconteceu com você lá atrás em termos de experiência com Deus. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus diariamente, todos os dias, com a palavra, com Jesus. Precisa ser renovado, porque o que não é renovado não vai ter continuidade. Nós precisamos deixar de confiar na experiência que tivemos com Jesus quando nós nos batizamos apenas. Nós precisamos diariamente beber da fonte da água da vida, buscar a presença de Cristo diariamente,
Não podemos sair de casa sem buscar poder, sem buscar o auxílio do alto. Eu estava lendo o projeto Reavivados pela Sua Palavra ontem. Eu não sei quantos fazem aqui, mas se não faz, você está perdendo. Reavivados por Sua Palavra contempla ler um capítulo da Bíblia, refletir, meditar sobre ele. E ontem eu estava lendo 2 Reis 4, quando Eliseu chegou lá na casa daquela viúva, e pouco tempo que ele passou lá na casa daquela mulher que tinha um filho que depois morreu, a sunamita, diz que pouco tempo que Eliseu passou lá, ela chegou para o marido e falou assim: eu percebo que esse camarada aí é um homem de Deus. E sabe por que ela percebeu? Porque de Eliseu emanava uma influência poderosa de alguém que andava com Deus, que tinha intimidade com Deus. Eu não sei se ao sair por aí as pessoas conseguem olhar para você e falar assim: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um jovem de Deus, lá vai um filho de Deus, um funcionário de Deus, um vizinho de Deus, alguém abençoado que através da sua vida leva bênçãos para as pessoas. A mulher fez um quarto lá na casa dela para Eliseu porque ela entendeu que através dele Deus se manifestava. Através de você Deus quer se manifestar para as pessoas. A Laisa fala para mim, para a Milene, assim, várias vezes: ai, como você está... Eu falo: Laisa, que privilégio Deus estar nos usando para poder abençoar a sua vida. Sabe, irmãos, não tem nada mais gostoso do que isso. Se faz tempo que você não tem essa experiência, busque, peça a Deus. O que nós estamos vivendo com essa menina, irmãos, em pouco tempo, uma menina que chegou na igreja até quase pensando em suicídio, e hoje ela já está estudando a Bíblia, hoje ela já dorme, às vezes ela fala para mim: Ricardo, eu dormi em casa e dormi no ônibus indo para o trabalho, fazia dias que não dormia. Sabe por quê? O Espírito Santo estava esperando apenas a gente buscar para o poder cair, para os milagres acontecer, para as bênçãos virem, e Ele está esperando isso de você. Ele não espera só que fiquemos aqui trocando informações entre nós, ficamos conversando, fazendo planejamentos das atividades que teremos no decorrer do ano. Isso é importante, isso faz a sua parte, mas o que o que Deus quer é que a sua igreja se reúna com o propósito de abençoar pessoas, e aí ele vai ser derramado na plenitude para que o Pentecostes se repita. Em um único dia, Pedro pregou, quase 3.000 pessoas alcançadas para Jesus. Às vezes eu fico pensando, irmãos, nós somos uma associação de 35, 40 mil pessoas aqui na Paulista Leste. E às vezes no final do ano a gente consegue 3.000 pessoas. No ano, 3.000 pessoas. Pedro, dotado pelo Espírito, cheio do Espírito, abundante do Espírito, em uma pregação cristocêntrica, ele alcançou quase 3.000 pessoas. O que hoje nós demoramos um ano para alcançar, Pedro em um dia alcançou para Jesus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o Espírito era tudo. Agora o verso 5 fala assim, verso 5 de Mateus, diz assim: e tardando o noivo, o que aconteceu com elas todas, irmãos? Dormiram. E infelizmente aqui há uma lição que nós precisamos tirar. Infelizmente, há muitos cristãos hoje na igreja dormindo. E, infelizmente, nesse momento aqui, até as prudentes dormiram. O pastor Leroy Edwin Fromm, em seu livro A Vinda do Consolador, ele fala que o sono das nécias foi diferente do sono das prudentes. Enquanto as nécias dormiram profundamente, as prudentes tiraram meio que um cochilo, mais arriscado. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja dormindo. E às vezes isso pode estar acontecendo comigo. Não estuda a Bíblia, não ora, não se envolve com a missão, não frequenta os cultos da igreja. E às vezes nós estamos dormindo diante dos eventos proféticos que eu queria que você respondesse para você mesmo. Se você fosse perguntar para você se você é um cristão adormecido ou desperto, qual seria a resposta? Queria que você perguntasse para você mesmo. Aí eu poderia falar para você: o que é um cristão adormecido? É um cristão que não tem intimidade com Deus, é um cristão que não estuda a palavra, é um cristão que não frequenta os cultos da igreja, é um cristão que não se envolve com a missão de alcançar outros para Jesus, é um cristão meramente
frequentador da igreja. Cristão adormecido. Infelizmente tem muitos dormindo. Um tempo tão solene e tão... Responda para você mesmo. Você se definiria como um cristão desperto ou um cristão sonolento, adormecido? Versículo 6. Que todas as virgens dormiram. E no verso 6 agora fala que à meia-noite ouviu-se um grito: noivo, eis o noivo, sai ao encontro. Estamos quase à meia-noite da história desse mundo. Quase à meia-noite. Eu li uma matéria na internet onde os cientistas falam que falta 1 minuto para esse mundo chegar ao seu fim. Eles não conhecem de Bíblia, eles não sabem profecias, mas eles entenderam que esse mundo está caminhando para o seu desfecho. E eles falam que no relógio científico falta aproximadamente 1 minuto para a meia-noite. À meia-noite elas ouviram um grito que o noivo estava se aproximando. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que nos não falte. E a vós outras: ide antes aos que vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Concluindo aqui o relato das virgens. Quando o noivo chegou, as virgens nécias perceberam que elas estavam com azeite em escassez. Elas não tinham se preparado. Elas estavam na igreja, conheciam a doutrina, pregavam sobre a volta de Jesus, frequentavam os cultos, mas elas entenderam que elas não estavam preparadas. O azeite delas havia se dado. E elas chegaram para as virgens prudentes e falou: faz o seguinte, reparte um pouquinho de vocês conosco, vocês vão ter azeite e nós também teremos. As prudentes, elas falaram: nós não podemos fazer isso. Sabe por quê, irmãos? A experiência com o Espírito Santo é uma coisa individual e pessoal que ninguém pode transferir para ninguém. Você pode transferir para alguém o seu carro, o seu dinheiro, fazer um Pix, né? Se você estiver devendo para alguém. Você pode transferir valores para a conta do outro, você pode transferir o seu carro se você vendeu para a pessoa, você pode transferir um presente, você pode transferir um monte de coisa, mas uma coisa que eu e você jamais conseguiremos transferir para alguém é uma experiência com Deus. Isso é individual, pessoal, personalizada. Eu posso até admirar a experiência do outro, mas eu não posso ter aquela experiência para mim se eu não buscar a mesma experiência. O nosso problema é que às vezes a gente se encanta com as experiências dos personagens da Bíblia, até desejamos ter as mesmas experiências que eles, mas nós não buscamos na nossa vida buscar ter o que eles tiveram. A gente fica abismado com a história de Daniel, como José, como Abraão, e ficamos admirando a história desses personagens. Mas você precisa ter a sua experiência. Às vezes a gente vê algum pastor aqui na frente que a gente fica impressionado com o grau de santidade que ele tem, a forma como ele prega, como ele é usado por Deus, e às vezes a gente deseja. E você desejar ser é até bacana, mas para você ser, para você ter o que o pastor tem, você precisa ser o que ele é. E nós não conseguimos ter experiência igual aos outros, a não ser que nós estejamos dispostos a pagar o preço do que significa ter uma experiência com Deus. Eu não posso transferir a minha experiência com Deus para a Emilene não pode transferir para mim, você não pode transferir para a sua esposa, nem a sua esposa para você, nem as mães e os pais para os filhos, nem os filhos para os pais. É preciso buscar de forma individual e personalizada. As virgens prudentes, em outras palavras, fizeram assim: se vocês quiserem ter azeite, vocês precisam buscar também.
O nosso problema é que às vezes a gente vem na igreja se realizando com a experiência do outro, querendo ter a experiência do outro sem buscar o poder que o outro busca. Aí chegou em determinado momento, irmãos, que era tarde demais para buscar. Eu quero dizer para os irmãos, analisando, que a porta já está quase fechando. Já está quase. Às vezes a gente olha para assim, a gente acha que a gente ainda vai ter muito. Às vezes a gente acha que vai ter muita oportunidade. Às vezes a gente acha que as coisas vão continuar fluindo como sempre fluem. Mas eu não sei quando será a minha última. Esses 10 dias foram dias de tremenda oportunidade que Deus deu para você e para mim para buscarmos como poder do Espírito. Eu não sei até quando nós teremos essa oportunidade. As virgens nécias não se aperceberam que a oportunidade estava se acabando e acabou. E elas não conseguiram. A porta se fechou, tarde demais. Elas perceberam. Ainda há tempo de você despertar. Dá tempo de. A porta ainda está aberta. Palavra tristes, aquela que o noivo falou, né? Eu não conheço você. Eu não sei se você já teve a experiência de achar que uma pessoa era alguém que você conhecia, você até bateu nas costas dela, quando ela virou para você, você percebeu que você não a conhecia, não tinha relacionamento, não sabia quem ela era, não sabia de onde ela vinha. Quero dizer que quando Jesus, noivo, olhou para aquelas virgens, ela falou: não conheço vocês. Palavras mais tristes e duras para aquelas que tiveram tanto. Em breve Jesus vai voltar e haverá 2 grupos: aqueles que estão preparados e aqueles que não estão. Para aqueles que não estão preparados, Jesus vai falar as palavras mais tristes que alguém vai poder ouvir: eu não conheço vocês. No tempo que vocês tiveram, vocês não aproveitaram para ter intimidade e relacionamento comigo. Por causa disso, vocês não poderão entrar. Ainda há oportunidade para você e para mim. O céu ainda está à nossa espera. Jesus ainda está intercedendo. Os eventos ainda se cumprem. Ainda há tempo. Aproveitemos o tempo enquanto temos oportunidade. Deus está desejoso de derramar sobre mim e sobre você. Possamos aproveitar devidamente. Eu lembro de uma história que eu li no livro, A Vinda do Consolador. É dita uma história que um navio havia se desembarcado de um certo lugar para caminho a Michigan. Isso por volta de 1920, 1930. E diz que pertinho do porto, chegando já no porto, diz que aquele navio bateu numa rocha e afundou todos os seus tripulantes e capitão. O autor diz que no outro dia ele não se esqueceu das palavras da esposa do comandante, quando ao invés de ser saudada pelo marido, ela ouviu a trágica notícia, ela colocou no jornal que saiu no outro dia: meu Deus, perdido, tão perto de casa. Essa foi a sorte das virgens prudentes. Estamos perto de casa, irmãos. Jesus vai voltar em breve. Preparemos a nossa vida, preparemos a nossa família, nos aproximemos do Senhor com intimidade e relacionamento, até que esteja no lar celestial. Deus te abençoe.